Boa noite a todos. Boa noite! Que é isso? Que firmeza. E olha que nós ainda estamos na quarta-feira, hein? Que bacana. Gente, como vocês passaram de ontem para hoje? Passamos bem. Bem? Graças a Deus. Que bom. Muito bom. Vocês já observaram que já é quarta-feira? Começamos no domingo. Já chegamos na metade da semana. E daqui a pouquinho essa festa está terminando. Cadê a lamentação? Pois é. E eu volto a repetir as palavras de ontem. O meu desejo é que a cada noite, tudo que você está vivendo aqui, você possa guardar em seu coração como um tesouro muito precioso. E que esse tesouro possa te acompanhar por toda a vida. Esse é o meu maior desejo. Nós já vimos que a semana de Jesus, a última semana dele, antes de ser morto, foi muito intensa cada um dos dias. Nós vimos Jesus entrando na capital, nós vimos Jesus indo ao templo, nós vimos ontem Jesus sendo ali louvado e ao mesmo tempo pessoas planejando matá-lo, rejeitando a proposta do reino que Jesus estava fazendo. E hoje, na quarta-feira, aconteceu algo muito interessante no dia de Jesus. E a quem estiver preparado com a Bíblia em mãos, eu lhe convido a acompanhar a leitura que está no livro de Mateus, no capítulo 24. E nós vamos ler um pouquinho o que aconteceu na quarta-feira, aproximadamente uns 2000 anos atrás. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu gostaria só de pedir o pessoal da recepção, tem umas crianças correndo aqui, Dentro do banheiro. dá um suporte pra gente, por gentileza. Pois é, oxe. Olha lá. Pagando a luz e acendendo. Aproximadamente, eu estava fazendo as contas aqui, há uns 12, 13 anos atrás, eu morava em São Paulo. E eu nunca fui muito chegado a esse negócio de igreja, de religião. Minha família
não frequentava a nenhuma denominação. Quando mais novo, eu participei algumas vezes de algumas missas, mas foi entrando a juventude, a adolescência, e isso nunca me chamou mais a atenção. Eu me recordo que nós começamos então a frequentar uma igreja. Íamos de vez em quando ali. Para mim, enquanto jovem, era interessante porque aquela igreja tinha muitas jovens bonitas. E para mim aquilo era o máximo. De vez em quando tinha algumas atividades com os jovens. E para mim aquilo era muito legal também. Mas eu nunca parei para prestar atenção no porquê que as pessoas iam até aquele lugar. Qual que era de fato a finalidade daquilo. E numa bela noite, eu estava em casa, dormi, e eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava em uma outra cidade, aproximadamente uns 700 quilômetros de onde eu morava. E eu me recordo que eu andava pela rua, e era uma ladeira, casas dos dois lados. E enquanto eu descia, eu percebi as pessoas saindo das suas casas, indo para a porta delas. E todo mundo começou a olhar para cima. E quando eu direcionei o meu olhar para cima, eu comecei a ver explosões no céu. E uma série de explosões em sequência. E naquelas explosões começou a aparecer uma ponte. Eu não sei quem aqui já ouviu falar ou já viu uma ponte chamada Ponte São Francisco. Lá dos Estados Unidos, ela tem um arco vermelho enorme. E eu olhava e eu vi uma ponte com aqueles arcos ao céu. E muita fumaça em torno daquelas explosões. E sem ninguém me falar nada, eu comecei a sair gritando nessa rua, chegando em cada pessoa que eu via, e eu falava assim: olha para o céu, e Jesus está voltando, Jesus está vindo, que alegria! E para minha surpresa, eu estava parecendo um bobo, porque eu estava alegre, vibrando com aquilo, e as pessoas estavam tristes. E eu largava uma família e eu ia na outra e falava: olha para o céu, Jesus está vindo, que alegria, acabou a nossa vida aqui nesse mundo de desgraça, de sofrimento. E as pessoas olhavam para o céu e voltavam para dentro da sua casa. De repente eu cheguei numa família e eu agi da mesma forma. E eles me disseram assim: Diego, se você tivesse nos dito isso antes, talvez a gente estaria se alegrando. Mas agora é tarde demais. E naquele momento uma tristeza profunda tomou conta do meu coração. E eu me recordo que eu acordei naquela noite e eu não contive de tanta tristeza. E eu chorava de uma maneira que eu não conseguia me controlar. Eu não sabia nem o porquê de tanta tristeza que tomou conta do meu coração naquela noite. Eu nunca tinha parado para ouvir de Jesus. Jesus voltar de onde? Para onde que ele foi? Por que que ele vai voltar? Eu ia na igreja, mas eu não estava nem prestando atenção no que era falado ali. Já viu aquela expressão: entra no ouvido e sai no outro? Esse era eu. E agora eu tenho um sonho aonde Jesus está vindo. Eu estou anunciando às pessoas e as pessoas se lamentam dizendo que eu fiz na hora errada. Eu deveria ter feito antes. Agora que Jesus voltou, não há mais tempo. Nessa quarta-feira, há quase 2000 anos atrás, os discípulos que por tantas vezes tiveram uma percepção errada das coisas que Jesus falava e fazia,
aonde alguns deles criam que Jesus iria ser o rei segundo Davi e devolveria à nação de Israel todo o poder e autoridade sobre as outras nações, parece que finalmente entenderam o que Jesus veio fazer nessa terra. E agora eles andaram pelo templo e os discípulos disseram a Jesus: Jesus, vamos para um lugar, para um monte mais afastado, que você vai ver toda a estrutura do templo. Você vai ver que construção bonita, que majestoso é essa estrutura. E quando eles chegaram nesse lugar e eles olharam a incrível estrutura que era o templo que havia em Jerusalém, Jesus falou assim: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Todo mundo ouviu aquilo. A multidão se dispersou, a noite caiu, e os discípulos chamaram Jesus para ir até o Monte das Oliveiras, e ali Jesus se assentou. E naquele momento agradável, com Jesus sentado ali, descansando em um monte muito bonito, os discípulos chegaram para ele e disseram assim: Mestre, ainda pensando naquilo que o Senhor falou, de pedra sobre pedra, tudo ser destruído, me conte uma coisa: quando que isso vai acontecer? E que sinais haverá quando o Senhor voltar do céu? E quais são os sinais de quando toda essa vida nessa terra vai acabar? Jesus falou de uma destruição de um templo, e os discípulos entenderam que aquilo dizia respeito ao fim do pecado, ao fim do sofrimento, ao fim de toda desgraça que tem nessa vida, aqui nessa terra. Eles entenderam no estralar de dedos. E agora eles questionam a Jesus. E eu acho interessante a pergunta deles: quais são os sinais que vai identificar que a sua volta está próxima? E agora Jesus ele começa a explicar. Jesus ele começa a dizer para os discípulos quando é que ele voltaria. E eu acho muito interessante, porque agora Jesus fala de sinais aos discípulos, de coisas que iriam acontecer, mas que os discípulos não veriam. Quanto tempo se passou desde que Jesus foi morto? Aproximadamente quantos anos? Quase 2000 anos. Tem algum daqueles discípulos vivo ainda? Já morreram. Jesus voltou nesse tempo todo? Ainda não. Então os sinais que Jesus estava falando para eles, na verdade não era para eles, mas pode ser que tenha sido para nós. Há quase 2000 anos depois, Jesus ele se assentou, conversava ali com os discípulos, preocupado não com os discípulos, mas com você e por que eu digo que Jesus estava preocupado com você e comigo? Por causa dos sinais. Jesus ele começa a dizer assim, que os sinais de que sua vinda estava próxima se daria quando começasse a aparecer muitas pessoas dizendo ser o Cristo. Pessoas que alegavam ser descendentes de Jesus, ser da origem de Jesus, e que deveriam agir como Jesus, mas que na verdade eram falsos profetas, eram falsos cristos. Você sabe qual que é a maior religião que existe no nosso planeta? O cristianismo. Metade do planeta professa ser descendente de Cristo. Metade do planeta alega ser da raiz de Cristo. Metade do planeta alega ser cristão. E praticamente metade do planeta não vive como Cristo viveu. Praticamente metade do planeta não segue os ensinos conforme Cristo deixou. O planeta está repleto praticamente de metade de falsos cristos.
Mas não foi apenas esse o sinal que Jesus deixou. Ele continuou dizendo que as nações se odiariam uma à outra. E haveria guerras e rumores de guerras. Olha, não existe nada que mate tanto quanto uma guerra. E se você parar para pensar nos últimos 200 anos, o nosso planeta já viveu 2 guerras mundiais, onde todos os países, todas as nações estavam envolvidos em uma guerra. Homens igual a mim, igual a você, dispostos a matar uns aos outros. A razão, o motivo, ninguém sabe. Ninguém sabe porque não é justificável eu tirar a vida de outra pessoa por qualquer motivo que seja. Diz ali que o mundo viveria à base de rumores de guerras. Você já parou para pensar que ultimamente tudo é motivo para guerra? Nós temos no Oriente Médio um país chamado Síria, que há 6 anos vive de guerra. Mais da metade da população daquele país ou morreu ou fugiu em 6 anos. Semana passada o mundo ficou em choque com um pai de família que segurava nos braços 2 filhos mortos. E ele alegava que naquele ataque foi morto os 2 filhos, a esposa e mais 13 familiares. Por quê? Logo após aquele episódio, uma outra nação que está a milhares de quilômetros de distância, agora o seu presidente